Esse aqui é o novo Samsung Galaxy A57. Mas antes de ligá-lo pela primeira vez, tem uma coisa aqui dentro da caixa que pode decepcionar muita gente. Então, fique até o final porque eu vou te mostrar tudo. Design, tela, acabamento, vou te passar minhas primeiras impressões e se ele realmente parece premium ou só tenta parecer. 1, 2, 3, let's go! Se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, eu sou a Suzy e faço vídeos de tecnologia voltados para smartphone, sem enrolação, com muitas dicas, truques e personalizações. E hoje eu vou fazer o unboxing do lançamento da Samsung, o Galaxy A57. Já lembrando que eu vou deixar o link de onde eu comprei e os links com as melhores ofertas na descrição desse vídeo para vocês. Vamos ver se ele entrega mais do que promete? Eu comprei no site da Magalu, mas foi vendido e entregue pela Samsung em 3 dias. Eu comprei a versão de 128 GB por R$ 2.375 numa super promoção que, aliás, eu enviei o link para vocês lá no meu canal do Telegram, assim como enviei o link da versão de 256 GB. Eu comprei na cor lilás porque vocês escolheram lá na enquete da comunidade. Mas ele também está disponível nas cores azul marinho, cinza e azul claro, que também é muito lindo. Aqui na caixa já tem algumas especificações e ele vem dizendo que ele tem design fino, bateria de longa duração, performance poderosa, recursos inteligentes, melhor rosto e 6 atualizações Android e segurança. Gente, eu amo esse momento de abrir um celular novo. E aqui nós temos mais especificações. Ele diz que tem câmera tripla de até 50 megapixels com inteligência artificial, selfie de 12 megapixels com vídeo HDR, tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas de até 120 Hz e Vision Booster. Bateria de longa duração de 5.000 mAh. IP68, resistente à água e poeira, carregamento super rápido de 45 watts, suportado. Essas letrinhas aqui pequenininhas são muito importantes, não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas ele diz aqui, número 1, dá medida diagonalmente sem contar com cantos arredondados, falando da medida da tela. O número 2, da bateria, a duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, número de cargas e muitos outros fatores. Ou seja, ela não vai durar igual para todo mundo. Número 3, carregador de 45 watts vendido separadamente. Resistente à água doce, 1,5 m por 30 minutos e a poeira. E o Galaxy A57 já chega entregando o visual. E essas câmeras estão muito bonitas. Ele é bem mais fino do que o modelo anterior e essas laterais, que coisa mais linda. Super confortável na mão, uma pegada muito boa e um acabamento super refinado. Agora, antes de ligar, vamos ver o que vem na caixa? Vamos começar por aqui. Aqui sempre vem uma caixinha com guia rápido. Dessa vez só veio guia rápido, às vezes vem outra coisinha aqui. E a chavinha ejetora do slot do chip. Já aqui nós temos cabo USB, USB tipo C, USB A e aqui o carregador. Vamos ver. Não, a Samsung continua com essa decisão? Gente, ele tem um carregamento suportado de até 45 watts de potência. E ela me manda na caixa um carregador de 15 watts? Fala sério, né, Samsung? Sinceramente, eu acho que a essa altura do campeonato, ela poderia mandar pelo menos um de 25 watts, como os da linha S. Porque esse aqui, Adaptive Fast Charging, 15 watts,
Brincadeira, né, Samsung? Agora, eu quero saber uma coisa. Vocês acham isso aceitável hoje em dia? Ou já passou da hora da Samsung incluir um carregador mais potente na caixa? Agora vamos falar de algumas especificações, porque esse aqui não veio para ser só mais um bonitinho. Ele vem com um novo processador da Samsung Exynos 1680, Bluetooth 6.0 e tecnologia NFC para você fazer pagamento por aproximação. Ele tem traseira de vidro com proteção Gorilla Glass Victus Plus, laterais em alumínio, lindíssimas. Desse lado, nada. Do lado de cá, nós temos essa Key Island, que é um modelo que a Samsung adotou ultimamente. Acho que desde o A55 já vem com essa Key Island, porque ela diz que é mais fácil da gente identificar na pegada, enfim. Não tenho nada contra, mas também não tenho a favor. E nessa Key Island tem o botão liga e desliga e o botão de volume. Na parte de cima, ela tem esses dois orifícios que são voltados para a qualidade de áudio e desempenho do aparelho. Um é o microfone secundário e o outro é a saída de ar alívio de pressão. E na parte de baixo, nós temos uma saída de áudio, uma entrada USB tipo C, um microfone e o slot do chip, que aliás eu vou abrir agora para a gente ver a surpresinha que vem aqui dentro. Ele tem apenas espaço para o SIM 1 e o SIM 2. Significa que ele não é híbrido, ele só suporta 2 chips de 2 operadoras diferentes ou mesma operadora, números diferentes. Ele não suporta cartão de memória. Então, se você é do tipo que armazena muita coisa, que precisa de muito espaço para fazer vídeos, não sei, o ideal é você comprar a versão de 256 GB ou armazenar na nuvem. Ele tem 2 saídas de som, uma aqui embaixo e a outra bem aqui na tela, que a gente vai ver depois que tirar esse papel. Então, assim, de cara, antes de ligar, as minhas impressões são: ele é bem fino, mais fino do que o modelo anterior, é mais leve também e é super confortável, tem uma pegada muito gostosa, fora o visual das câmeras que ficou mais limpo. Parece que tem uma capinha de plástico por cima das câmeras, a parte de cima transparente e as bordas, ela assume a cor da traseira. A coisa mais linda, gente. Super amando essa câmera, de verdade. Muito lindo esse jogo de câmeras. Parece que a Samsung está ligada que muita gente compra celular pensando primeiro no visual. E nesse ponto, esse aparelho chama muita atenção. Agora, momento satisfatório. E a hora da verdade. Essa primeira tela sempre dá aquela sensação de celular novo. Amo! E agora eu vou fazer as configurações e já volto para a gente conhecer um pouquinho mais desse bonitão. Ele possui tela de 6.7 polegadas com resolução Full HD+, proteção Gorilla Glass Victus Plus, bordas mais finas, taxa de atualização de 120 Hz, tecnologia Super AMOLED Plus e pico de brilho que chega até 1900 nits. O leitor de digital dele é na tela, sem película, até que tá rápido. Tenho que testar depois com a película. Ele já vem de fábrica com Android 16 One UI 8.5, ou seja, super atualizado. E a Samsung ainda oferece 6 anos de atualizações de Android e de segurança. Ou seja, é um celular para durar muito tempo. Nas câmeras, ele também promete bastante. Ele tem um conjunto principal de alta resolução, estabilização e gravação em alta qualidade. Com a câmera principal de 50 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels, um zoom maravilhoso de 2 vezes, talvez 4 vezes, tem estabilização ótica e a câmera macro dele é de 5 megapixels e a câmera frontal é de 12 megapixels.
grava em até 4K com 30 fps, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. O design é surpreendente, a construção parece ser bem sólida, a tela chama atenção. Mas tem um detalhe aqui que pode dividir bastante opiniões. Será que vale a pena comprar o A57 pelo preço de lançamento? Ou é melhor esperar os preços caírem? Ou quem sabe até comprar um A56 de 256 GB de armazenamento mais barato do que um A57 de 128 GB. O que vocês acham? Eu esperei ele chegar a um valor consideravelmente adequado para trazer essa novidade aqui para o canal, mas eu não pagaria, por exemplo, R$ 2.500, R$ 2.400. Paguei quase R$ 2.400, mas não pagaria mais que isso, para ser sincero. Esperaria baixar mais um pouco. Agora, a grande questão é, ele é só bonito ou entrega desempenho? Se você gosta de vídeos sinceros sobre tecnologia, já deixa seu like e já se inscreve no canal, porque nos próximos dias eu vou testar câmeras, desempenho, aquecimento, bateria e muito mais. E depois vou trazer um review para vocês. Com certeza ainda tem muita coisa para descobrir nesse aparelho. Esse foi o unboxing do Samsung Galaxy A57. Agora vamos descobrir se ele realmente é bom. Não esqueça que eu vou deixar o link de onde eu comprei e os links das melhores ofertas aqui na descrição desse vídeo. Valeu por assistir e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!